A paz do Senhor, mulheres do reino, tudo bem com vocês? Bom, eu tô passando aqui para contar uma história para vocês, para a gente entender um pouco melhor desse estudo que a gente está fazendo sobre o chamado de Deus. Nessa semana a gente falou sobre 3 pontos que a gente deve observar para cumprir o chamado do Senhor, que é servir, ser útil e ser eficaz, ter eficiência, né? Bom, a história é a seguinte. Conta que em uma igreja, um pastor chegou para um irmão e falou bem assim: irmão, eu estou precisando da sua ajuda. Eu preciso que o senhor sirva água para todo membro que entrar na igreja, para que eles possam, assim, não precisar levantar durante o culto para beber água. O senhor pode fazer isso? E o irmão: posso, pastor, vou fazer sim. Aí o irmão chegou lá no dia do culto, entrou na cozinha, já estava um pouco atrasado, né? Aí olhou, tinha uma garrafa de água, ele pegou a garrafa, foi correndo lá para a entrada da igreja. Aí quando os irmãos entravam, ele pedia para os irmãos abrirem a boca. Aí os irmãos abriam a boca e ele jogava um pouco de água, né, dentro da boca dos irmãos. E ele estava servindo a água. Às vezes molhava um, às vezes um engasgava, mas estava servindo a água. E aí, na igreja vizinha, o pastor viu e falou assim: vou chamar o irmão para ele fazer isso para mim também. E aí ele chamou o irmão e falou: irmão, eu estava precisando que o senhor servisse água para todo membro da igreja que entrasse, para que assim eles não precisassem sair durante o culto para beber água. O senhor pode fazer isso? E o irmão: posso, pastor, vou fazer. Aí o irmão também chegou lá na hora do culto, foi na cozinha, viu que tinha uma garrafa d'água, olhou pro outro lado, aí viu que tinha uns copos de plástico. Aí ele pegou os copos de plástico e aí quando as pessoas iam entrando, ele dava na mão o copo de plástico, enchia com a água e a pessoa entrava e sentava. E aí ele servia a água. E aí numa terceira igreja, o pastor viu e falou assim: também vou fazer isso. Aí ele chamou um irmão e falou: irmão, o senhor pode fazer um favor? Eu preciso que sirva água para todo membro da igreja que entrar, para que durante o culto eles não precisem levantar para beber água e prestem atenção no culto. O senhor pode fazer isso? O irmão: claro, pastor, vou fazer isso sim. Aí esse irmão, sempre no dia do culto, chegava com 30 minutos de antecedência. Ele entrou na cozinha e já começava a orar. Pedia para que o Senhor abençoasse a água, pedia que para o Senhor, para todas as pessoas que entrassem e bebessem daquela água, pudessem se concentrar no culto, pudessem ouvir a palavra. E aí ele viu que na cozinha tinha uma bandeja bem linda e várias taças. Aí ele falou assim: já sei. Ele pegou, botou aquelas taças todas na bandeja, pegou a garrafa de água e encheu as taças. E aí ele colocou aquela bandeja com água bem na entrada da igreja e todo membro que chegava, ele dava uma linda taça com água e falava, né, bom culto, que o Senhor possa aproveitar a palavra. E aí as pessoas entravam, todas elas com aquela taça de água na igreja, não precisavam levantar durante o culto e ouviam a palavra. E aí as pessoas das outras igrejas ouviram falar que nessa igreja a água era servida em taças de cristais, taças lindas. Então elas ficaram curiosas e falou: eu vou lá também nessa igreja, né, para ver como é que é isso. Aconteceu que vários membros das outras igrejas foram nessa igreja que servia a água com a taça de cristal. Então, moral da história, nós precisamos entender que o nosso chamado pode ser cumprido na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, depende da direção de Deus. E quando nós formos atender ao chamado do Senhor, precisamos ter esses 3 pontos. Precisamos servir, precisamos ser úteis e precisamos ter eficácia no que a gente faz. Não adianta só estar ajudando a igreja com pensamento longe, querendo que o pastor te veja, não fazendo com amor. Não adianta. Você não vai estar cumprindo o chamado de Deus. Então que a gente possa observar, fazer tudo que Deus nos direcionar, tudo que for colocado em nossas mãos, sendo útil, servindo e sendo eficaz. Que Deus abençoe as irmãs, fiquem com Deus.